Salve a todos, na paz do Senhor. Estamos juntos mais um domingo. Você esteja aí com a sua família para louvar a Deus neste instante, para entregar a Ele o seu lar, a sua casa, a sua vida, a sua família. Eu quero deixar uma palavra em Salmo 38, que diz 138, que diz assim: Obrigado, tudo em mim diz obrigado. Os anjos ouvem quando canto minha gratidão. Eu me ajoelho em adoração diante do seu santo templo e digo outra vez, obrigado. Obrigado por teu amor, obrigado pela tua fidelidade. Santíssimo é teu nome, santíssima é a tua palavra. No momento em que chamei, tu interveste. Minha vida ganhou um novo vigor. Quando eles ouviram o que tens para mim, todos os reis da terra dirão, obrigado. Eles contarão tuas obras numa canção. Quão grande é a glória do Eterno. E aqui está a razão. O Eterno nas alturas enxergou. Não importa a distância, Ele sabe tudo sobre nós. Quando estou com problemas, mantém-me vivo no meio do tumulto furioso. Com uma mão fulmina meus inimigos, com a outra salva-me. Termina o que começaste em mim, ó Eterno. Teu amor é eterno. Que você seja grato ao Senhor, que este salmo faça parte da tua vida. E que você seja resiliente nisso, em agradecer ao Senhor em todo o tempo, por tudo que Ele tem feito, pelo que Ele fez e pelo que Ele é. Que você sempre diga, Deus, obrigado. Obrigado por mais um dia. Obrigado por este domingo. Obrigado porque mesmo distante estamos juntos. Obrigado, que você declare isso. E que isso nunca saia dos seus lábios. Que essa gratidão ao Senhor venha em qualquer circunstância da sua vida. Senhor, nós colocamos diante de Ti as nossas vidas. E nesse início de culto nós queremos declarar, obrigado, Deus. Obrigado porque o Senhor tem guardado a nossa vida, o Senhor tem guardado a nossa casa, o Senhor tem estado conosco todos os dias. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem revelado coisas novas aos nossos corações, que o Senhor tem nos ensinado, Pai, novas coisas, que nós temos visto a sua ação e o seu mover em todo o tempo. Obrigada, Deus querido, por Tua graça, por Teu amor que nos envolve neste período. Obrigada, Deus, porque mesmo longe nós podemos sentir a Tua presença, Deus, através, ó Pai querido, deste culto, dos amados irmãos. Obrigada, Pai querido, por Tua graça, por Teu amor. Nós declaramos, obrigado, e seja louvado o Teu santo nome. Amém. Vamos louvar. Salve todos os amantes do Senhor, amados. Essa noite deixa o Senhor invadir a tua casa com o amor dele. Deixa Ele te envolver com esse amor, com essa graça. Receba isso aí onde você está. Tem ciúmes de mim. O teu amor é como um furacão. Eu me
Esconda-me em ti.
graça, a paz e a bênção do Senhor Jesus Cristo. Bênção essa que se renova cada dia nas nossas vidas. Aqueles e aquelas que creem, confiam, esperam no Senhor, não verão o trabalho das suas mãos frustrados. Quero te agradecer, meu irmão e minha irmã, você que nos acompanha nessa transmissão, não somente pela sua audiência, mas pelo que Deus tem operado na tua vida através dessas palavras, que você possa permanecer firme no Senhor. Quero compartilhar essa noite, ainda dentro do tema da resiliência. Hoje nós vamos falar sobre as vulnerabilidades e as resistências que nós adquirimos durante a nossa caminhada em virtude de situações e circunstâncias que passamos nas nossas vidas. E para embasar essa palavra, quero te convidar para que faça a abertura da sua Bíblia em Filipenses capítulo 3. Nós vamos ler dos versos de 1 a 16. Filipenses 3, do 1 ao 16. E assim diz a palavra do Senhor. Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão, porque a circuncisão para nós, que servimos a Deus em espírito, e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne, ainda também podia confiar na carne. Se algum outro cuida, que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível, mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas e as considero como escória para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Para conhecê-lo é a virtude da sua ressurreição e a comunicação das suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Jesus Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo o que já tenho alcançado tudo, mas uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Por isso, todos quantos já somos perfeitos, sintamos isso mesmo, e se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará. Mas aquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Durante a nossa vida, nós construímos vulnerabilidades e resistências. E o que são vulnerabilidades? Vulnerabilidades são as indefesas, as fragilidades desenvolvidas diante das situações que nós passamos. E as resistências também, elas são defesas, são mecanismos de autopreservação desenvolvidas também diante das circunstâncias da vida. Ambas desencadeiam um estado de extrema incapacidade de se permitir viver novas experiências, dadas as anteriores que provocaram grande sofrimento e dor. E com isso, desenvolveram mecanismos que de alguma forma as protegem da possibilidade de reviverem essas experiências traumáticas. E a esse mecanismo de autopreservação nós chamamos de crenças limitantes.
Quem nunca disse, eu nunca mais vou fazer, isso não vai dar certo, já tentei, mas não deu, não sei, não posso, não consigo, não vou passar por isso novamente. Quem de nós nunca falou uma palavra dessas? Justamente por conta das frustrações, das experiências traumáticas que nós tivemos em nossas vidas. Tomamos experiências ruins do passado, usamos como referenciais no presente para a construção do futuro. Se eu uso o passado como plano de fundo, sem aplicar os devidos filtros de correção no presente, atualização, ressignificação, correção, descarte daquilo que não me serve, consequentemente, eu já tenho no futuro uma réplica do passado. E a resiliência, meu irmão e minha irmã, ela tem aqui uma função importantíssima nesse cenário, que é desenvolver, despertar no indivíduo o poder criativo, ou seja, a capacidade de gerar transformação. E a primeira transformação que nós somos desafiados a gerar é a transformação interior. E a transformação exterior, ela deve ser consequência dessa transformação interior, porque senão nós estaremos apenas encenando um papel. Não é o nosso eu, apenas uma personagem que nós incorporamos. A resiliência, ela deve gerar uma inconformidade com o presente estado ou situação. Muitas vezes nos pegamos insatisfeitos com a situação em que nós estamos vivendo, porém nos conformamos com elas, achando que foram sempre assim quando olhamos para o passado, são sempre assim quando nós não buscamos transformar o presente, e serão sempre assim como consequência da nossa inércia, da nossa incapacidade de gerar esta novidade. E as coisas não mudam, acredito que por duas razões principais. A primeira é quando nós esperamos pelo outro. Isso eu chamo de efeito de transferência. Quando eu espero que o outro, ele me dê a resposta, que o outro, ele me aponte o caminho, que o outro me dê a solução. E nas palavras que nós ministramos durante o mês, nós comentamos em João capítulo 5, do coxo junto ao tanque de Betesda, o homem que padecia 38 anos daquele mal. E ele padeceu daquela situação durante todo aquele tempo, porque toda vez que as águas do tanque eram agitadas, ele ficava esperando que alguém o levasse até o tanque. Ou uma outra situação também que nós presenciamos em Êxodo capítulo 14, é quando o povo de Deus, caminhando pelo deserto, aprove ao Senhor colocá-los em Pi-Hairote. Pi-Hairote é beco sem saída. De um lado, Baal-Zephon, do outro, Migdol. Atrás, o exército de Faraó e na frente o mar. E o povo chega para Moisés e começa a murmurar. E Moisés chega diante do povo e fala assim: olha, eu vou clamar ao meu Deus, para que ele nos livre dessa situação. E quando Moisés chega diante de Deus, Deus fala assim com ele: Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Erga o cajado e fende as águas. Esperamos do outro uma atitude que deve ser nossa. E na ministração, há 2 domingos, eu falei sobre uma atitude positiva. Se nós, irmãos e irmãs, não tivermos esta coragem, pode Deus abrir o mar, pode Deus liberar a bênção, pode Deus prometer a terra, mas se nós não caminharmos na direção da bênção, na direção da promessa, nós não alcançaremos o fim a que nós destinamos a nossa caminhada. E a segunda situação, que eu acredito que seja um dos barradores de vivermos essa novidade, é quando eu tenho a consciência, mas eu não me julgo ter competência, que eu chamo do efeito inutilidade, que é justamente a falta de confiança
E a falta de confiança, ela vai gerar uma falta de atitude. Ter medo, receio, desconfiança, resistência diante do novo, que é novo, ou diante de um novo com aparência de passado, é natural e compreensível. A questão é como nós lidamos com os sentimentos que já foram gerados. Ou nós ficamos paralisados, ou nós fugimos, ou nós enfrentamos. A Bíblia é cheia de homens que tiveram medo, julgaram-se incapazes, inadequados, insuficientes, impróprios, mas que não se permitiram ser orientados pelas suas limitações para tomarem decisões ousadas. Abraão, quando Deus o chamou, qual foi a resposta de Abraão? Eu já sou velho. Moisés, qual foi a resposta de Moisés? Não sei falar. Jeremias, eu sou como uma criança. Gideão, da minha casa eu sou o menor. Nós temos experimentado nesses dias, irmãos e irmãs, situações e circunstâncias que têm gerado em nós vulnerabilidades e resistências, como mecanismo de autopreservação, que por um lado nos dá a falsa sensação de segurança, mas por outro tem nos trancado num ciclo vicioso da mesmice, privando-nos de nos permitir viver. E eu falo viver não apenas na expectativa da existência, mas na perspectiva do sentido que essa existência tem, que a isso nós chamamos propósito. Propósito é a razão pelo qual existo. Propósito é a razão ou a finalidade para que cada coisa existe. Nada está no mundo, nada existe porque não há sentido, porque não há razão. Muitas vezes nós não paramos para fazermos essa seguinte avaliação: qual o sentido, qual o propósito, qual o significado? E aqui no texto que nós lemos em Paulo, em Filipenses capítulo 3, ele vai nos dar algumas diretrizes para que nós possamos, com atitudes resilientes, vencer essas nossas crenças limitantes. Vencer esses mecanismos que têm nos barrado para que nós possamos viver essa novidade de vida que o Evangelho ele tem anunciado para nós. E ainda assim, por que nós não vivemos essa novidade? No texto, no versículo 2, quando Paulo fala: guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão, Paulo está dizendo para que nós filtremos aquilo que nós ouvimos. Quem tem influenciado a tua mente? Quem tem influenciado as suas atitudes? Em quem você tem buscado conselho? Quem tem sido referencial para que você possa traçar o curso da sua vida? Não viva pela cabeça dos outros, mas conheça a ti mesmo. Quando eu falo conhecer a ti mesmo, é você fazer essa seguinte avaliação: quem é a minha matriz geradora? Sobre isso também nós falamos esse mês. Nós não fomos nascidos no pecado, mas lá no Gênesis, nós somos nascidos segundo a imagem e semelhança de Deus. E essa imagem e esse conhecimento de si mesmo que o Senhor tem nos chamado a resgatar, não a nossa natureza pecaminosa, mas a nossa natureza divina. Segundo Paulo, aqui no versículo 3, ele vai falar: porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Essa semana eu coloquei tanto no grupo da igreja, quem é da comunidade, né, Metodista no Casqueiro, e tanto no meu perfil no Instagram e no Facebook, o vídeo de um rapaz que passou 37 anos da sua vida preso no lugar de outro. Ele foi preso quando ainda muito jovem, então ele passou 2/3 da sua vida na cadeia por um crime que ele não cometeu. E o entrevistador, quando conversava com ele, falou assim: como você conseguiu? Ele falou assim: eu estava preso,
mas eu não permiti que a minha mente ela fosse presa, porque a liberdade ela está na mente. E é interessante que um pouco antes, quando um dos apresentadores lá do programa ainda pergunta para ele, e ele fala assim: eu passei 37 anos na cadeia e o DNA me libertou. Achei fantástica essa fala dele, que é justamente ele sabia quem ele era, porque em todo tempo, mesmo sofrendo uma condenação injusta, ele sabia que era inocente, e ele não abriu mão dessa certeza que ele tinha, que era a sua inocência, e não importava o tempo, não importavam os anos ou as circunstâncias, mas isso ele tinha muito bem definido na sua mente, quem ele era um homem inocente. Do 4 ao 7, Paulo ele nos chama a fazermos uma avaliação do que realmente vale a pena nas nossas vidas. Será que nós temos desprendido ou investido o nosso tempo, os nossos recursos, a nossa vida naquilo que é realmente necessário, que realmente importa para que nós possamos viver bem nessa terra? E aqui do 4 ao 7, Paulo ele vai falar do desprendimento e da ressignificação. Ele vai falar da lei e da graça. Ele vai falar dos preceitos da lei e ele vai falar da graça e do amor de Deus. E no versículo 8 ele diz assim: mais do que isso, considero como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi tudo e as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. E ser encontrado nele, não tenho a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. E aqui Paulo, ele nos dá as seguintes chaves: coragem para abandonar as velhas estruturas, conceitos inúteis e valores ultrapassados, e se permitir ser renovado a mente para que se renovem os conceitos, valores e, por fim, que se transformem em atitudes renovadas. Romper com os vínculos do legalismo, o senso de justiça própria, que em muitos casos é punitiva, condenatória e vingativa. Falamos sobre isso quando lemos o texto que está em João capítulo 9, do cego de nascença. O cego tem um olhar de si mesmo como vítima do pecado dos pais, porque segundo a lei, ele e os seus pais tinham pecado, e se ele já era cego de nascença, consequentemente, ele herdou a condenação dos seus pais. Os discípulos olham para ele com um olhar de condenação, mas os discípulos só se preocupam em saber quem é o verdadeiro culpado, ele ou seus pais. E o olhar de Jesus é um olhar de compaixão, um olhar de empatia. O olhar de Jesus é um olhar que dá a oportunidade de enxergar de uma outra maneira. O sofrimento deve gerar em nós a oportunidade para avaliar, confronto para mudar e disposição para viver a novidade. Sobre a vontade, quem tem, dá um jeito, quem não tem, dá desculpas. Dos versos de 10 a 14, Paulo, ele não perde o alvo de vista. Assim como aquele homem que acabei de citar, por mais que ele passou 37 anos na cadeia, ele diz que lá na prisão ele assistia pela TV esse programa de calouros. Ele dizia que o sonho dele era cantar nesse programa, e este ano ele pôde realizar esse sonho. Este homem, ele não investiu a sua liberdade em querer buscar culpados, em querer se vingar do sistema, mas ele quis aproveitar a sua oportunidade para realizar um sonho. Que possamos usar, minha irmã e minha irmã, as oportunidades que nós temos para realizar sonhos. Não para vivermos
de repente, os pesadelos que vivemos no passado, mas que possamos viver novos sonhos. E o Senhor, Ele tem novos sonhos, novas visões, novos planos para mim e para você. Não podemos perder o alvo de vista. Só caminhamos porque nós queremos chegar. A vida é uma jornada em direção a. E a pergunta que eu te faço: onde você quer chegar? O caminho que você está trilhando vai te levar até lá. Agora, onde? Eu sei onde eu quero chegar. E você sabe onde você quer chegar. Suas decisões e suas atitudes, elas vão definir o caminho e, consequentemente, onde você vai chegar. Aos que querem a bênção de Deus, o milagre, não para que se coloquem de novo no caminho para Deus, buscam nele, em Deus, apenas o alívio para a dor imediata, para a cura das feridas provocadas pelos caminhos tortuosos. E logo que a dor passa, também passa a vontade de permanecer em Deus. Com isso também não quero dizer que quem anda nos caminhos do Senhor não vai sofrer. Sim, vai sofrer, e segundo Paulo, vai sofrer, e sofrer muito. Porque em todo tempo estaremos sendo assediados, provocados, tentados a andar conforme o rito do mundo. E o que vai fazer com que eu e você permaneçamos firmes no caminho do Senhor é responder a esta pergunta: o mundo é passagem ou morada? Mundo como passagem, sofrimento é transitório. 2 Coríntios capítulo 14, o verso 7, que o sofrimento transitório que nós passamos nesse tempo não pode se comparar ao que o Senhor Ele tem preparado para nós. Em João capítulo 11, em que a palavra ela nos remete justamente a respeito do que a vida e a morte. Para aqueles que estão em Cristo, mesmo que morto, eles viverão. E se viverão, eles não morrerão eternamente. Por isso que nós aguardamos a morada eterna no Senhor. Sabemos que somos de Deus e que no mundo jaz o maligno. Que isso, meu irmão e minha irmã, te faça refletir. O mundo para você, ele é caminho. O mundo para você, ele é morada, ou o mundo é lugar de passagem? Assim como foi para o povo de Deus, o deserto foi lugar de passagem, porque Canaã era morada. E se eles tivessem parado no deserto, não teriam chegado a Canaã. Quando Deus ele faz aliança com Moisés: sai da tua terra e vai para o lugar que eu te mostrarei. Deus mostrou Canaã para Moisés. Moisés, no meio do caminho, ele parou em Padã Arã. É uma cidade próspera, uma cidade com muitas oportunidades. Mas Padã Arã era lugar de passagem. Padã Arã não era morada. Resiliência é a capacidade de suportar o sofrimento, adaptar-se para suportar, aprender com a experiência e transformar com o aprendizado. E que essa palavra do Senhor, segundo a instrução de Paulo, ele possa te levar ao caminho que é Jesus Cristo, porque ele sim, ele é o alvo. Jesus Cristo, ele é o fim da nossa jornada. O sofrimento, a dor, a angústia, a nossa vida não pode estar centrada nelas, por mais que elas façam parte do nosso cotidiano. Mas que nós não desviemos o olhar de Cristo, porque é nele que está o nosso galardão. Amém? Vamos orar. Querido Deus, obrigado pela oportunidade desta palavra, que tem nos levado, Senhor Deus, não somente a suportar as aflições desse mundo, mas saímos transformados nela, renovados, encorajados para viver o novo que há em Ti. Te agradecemos, Pai, por cada palavra, que ela possa, Senhor Deus, ter alcançado cada coração e gerado essa transformação, Senhor. Que ao serem, Pai, confrontados com ela, que possam, Deus, ter tomado uma atitude positiva na direção em que saiam da sua zona de conforto,
que muitas vezes acomodados, Pai, inconformados, porém acomodados, não têm uma atitude positiva para saírem dessa situação, que sejam encorajados, fortalecidos e capacitados por Ti, para a honra e glória do Teu santo e poderoso nome. Amém, amém e amém. Então que você continue nos seguindo nas nossas redes sociais. Se não é inscrito no nosso canal, faça sua inscrição, assine o sino de notificações e também comente embaixo dos nossos vídeos. Também dê lá o seu like para que nós possamos a cada dia sermos desafiados no Senhor, levar para você palavras de vida. Recebamos a bênção. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre ti, sobre a tua casa e sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra, hoje e para sempre. Amém, amém e amém. Boa noite, tenham uma excelente semana. Deus os abençoe.